Boa noite. É, o devocional fica comigo hoje, não hoje, mas amanhã de manhã. Estou fazendo um pouco adiantado, né, para poder mandar amanhã de manhã. E eu vou postar esse vídeo no YouTube, né, porque eu tenho medo dele ficar um pouco grande. Então eu vou tentar ser razoável no tempo. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, vou pegar a Bíblia aqui, se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, dos versículos 14 até 25. Mas eu vou ler apenas os versículos 14 e 15, porque não permite o tempo. Mas eu gostaria que você lesse aí em sua casa esses versículos para uma compreensão melhor do contexto, enfim, históricos, culturais, essas coisas que traz a Bíblia, né? Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que está além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra de Josué é uma palavra bastante interessante, porque Josué permite o povo fazer uma escolha de quem eles deveriam adorar, se eles iriam querer adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus que tirou eles da terra de escravidão, ao Deus que supriu as necessidades deles, ou se eles voltariam o coração dele para falsos deuses. E nesse momento o povo é pego com um desafio à lealdade e à fidelidade, e uma indecisão por parte do povo seria um erro fatal, uma causa certa, né, de fracasso. Então Josué enfatiza bem essa frase: escolhi hoje a quem servais. Mas se parecesse mal aos olhos do povo, eles poderiam muito bem, eles tinham uma liberdade de escolher muito bem quem eles queriam adorar. E Josué fala: olha, se parecer mal para vocês servir ao Senhor Jeová, então vocês podem servir a esses deuses falsos. E nós vemos nisso em todo o decorrer da história, não somente de Israel, bíblica, mas uma coisa interessante que eu vou ler aqui para vocês é que diz o seguinte: os deuses, né, essas estátuas, enfim, eles mostram-se sem poder para ajudar e sempre exerceram uma influência desmoralizante sobre a vida humana. E não somente por toda a história bíblica, mas também sobre a história da humanidade. E nós vemos que esses deuses, estátuas, eles destroem a consciência e calam o intelecto das pessoas, porque eles vêm carregados de ideologias, eles vêm carregados de muitas coisas, né? Simbologias, significados diferentes. As pessoas carregam fé. E Josué, ele estava desafiando o povo naquele momento a fazer uma aliança com Deus. Não uma aliança qualquer, mas uma aliança perpétua, né? Josué, ele tinha um pressentimento, quando ele desafiou o povo, ele tinha um pressentimento de que o povo ia fracassar no futuro, né? E o povo não poderia servir ao Senhor sem demonstrar um nível de lealdade e de fidelidade mais elevado do que eles já haviam demonstrado até aquele ponto. Até porque um outro aspecto que nós conseguimos capturar nesses versículos é que Deus, ele não tolera a falsidade. E Josué estava certo nesse pressentimento dele. Você vê lá nos primeiros capítulos de Juízes que o povo começou a fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, né? Josué também, pelo tempo de convivência que ele teve com o povo de Israel, pelo período, né? Ele passou com Moisés aquele tempo todo no deserto, foi uma geração inteira, veio outra geração, Moisés morreu e Deus colocou ele na frente do povo. Josué sabia muito bem que eles tinham a tendência de fazer promessas superficiais e de entrar nessas promessas com uma facilidade muito grande.
Uma coisa que a gente consegue observar aí nesses versículos é a inconstância, né? O povo ele era muito inconstante, e capturando alguns pedaços do Novo Testamento, nós temos lá Mateus 6:24, né, em que Jesus enfatiza que nós não podemos servir a dois senhores. E também nós temos Tiago, quando ele fala, capítulo 1, versículo 8, em que diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E uma coisa que deve ser retirada do nosso meio é a inconstância. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas do que podemos observar desses aspectos, mas por se tratar de um devocional, eu queria ser bem específico, bem mais direto, bem mais resumido, bem mais sucinto, e dizer que inconstância no nosso coração, alguns aspectos marcantes para esse devocional é que nós devemos ser constantes na fé. Como disse o apóstolo Paulo, né? Sedes, pois, firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Devemos manter a nossa constância espiritual, devemos manter o nosso caminho firme no Senhor, a nossa fé, como diz em Colossenses capítulo 3, nós devemos manter o nosso pensamento elevado no trono dos céus. E já voltando um pouco aqui para esse contexto de Josué, o povo era muito constante, ora eles adoravam a Deus, ora eles adoravam a deuses falsos, e é uma história cíclica. Eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque senão eu vou prolongar mais do que eu deveria, meu tempo já foi. Mas outra coisa interessante que nós podemos destacar aqui em Josué é que ele faz a seguinte observação: deita os deuses fora. Quando Josué faz essa afirmação, se vocês realmente vão servir ao Senhor, porque já nos próximos versículos nós já temos uma confirmação tão grande da parte do povo, né? Em que esse versículo 16, eu vou ler para vocês, ó. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. E aí eles já falam os motivos e blá blá blá. Mas nós vemos a superfacilidade nas palavras desse povo. Olha, nós vamos adorar ao Senhor, mas enfim, nós devemos ser constantes e deitar os deuses fora, trazendo para uma parte mais prática, seria deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, jogar fora, né? Tudo aquilo que contamina a nossa alma, que contamina os nossos olhos, os nossos ouvidos. Eu sei que a gente não vai parar de pecar. Nós somos humanos e somos pecadores, mas não custa nada tentar. E mesmo que nós venhamos a pecar, nós possamos ter a humildade de dobrar os joelhos no chão e falar: Pai, eu sei, eu pequei, eu peço ter perdão, mas eu também peço a tua força para prosseguir. E quando Josué fala deitar fora os deuses, é isso, né? De largar tudo isso. Outra observação importante aqui que eu gostaria de mencionar é só para poder terminar também, viu, gente? Não se preocupem. Nós temos aqui no final do versículo, capítulo 24, lá no versículo, deixa eu ver aqui, 22, em que Josué disse: olha, a partir do 21, então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Versículo 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Eu tenho um comentário bíblico aqui de Bacon, comentário bíblico de Bacon, em que ele traz a frase de um homem chamado Pelubet, em que ele faz a seguinte afirmação: as nossas profissões religiosas são testemunhas permanentes contra nós mesmos, no caso de nos esquecermos de Deus. Eu acho isso um ponto muito interessante, é uma observação muito legal a ser feita, porque nós não podemos nos esquecer de Deus. Nós nunca, acho que essa questão das pessoas que são desviadas hoje, acho uma questão muito complexa, porque elas conhecem o teor do Evangelho, elas conhecem muito bem, elas têm certeza daquilo que elas estão fazendo, e elas não vão se esquecer de modo nenhum Deus. E essas profissões religiosas que outrora faziam vai ser latente na vida delas. Então, enquanto elas viverem, elas vão se lembrar do momento em que estiveram com o Pai. E uma hora ou outra elas vão voltar por bem ou não vão voltar.
infelizmente não vão voltar. Mas isso também é outra área de discussão, eu não gostaria de entrar nisso. E somente para terminar a minha enfática, escolhi hoje a quem sirvais é uma frase muito forte. Eu só gostaria também de mencionar que Josué era um homem muito influente e ele já tinha determinado a sua escolha, o exemplo que ele queria dar. Ele ia dispor de toda a sua influência, de tudo que tivesse ao seu alcance para que o povo fizesse uma escolha definitiva, né? Para poder servir ao Senhor com integridade, com sinceridade, com temor no coração, de servir ao Senhor com alegria, né? Não uma coisa forçada, porque nós, como cristãos, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que servir ao Senhor por amor, por alegria, não por obrigação, né? Como está escrito lá em Oséias capítulo 6, não por força nem por violência, mas por vontade. E é assim que nós devemos agir. Eu gostaria apenas de mencionar alguns exemplos bíblicos, né, do Antigo Testamento aqui para poder enfatizar essa questão. Eu gostaria de citar a questão de Gideão. Ele foi um exemplo de fidelidade, porque ele fez uma aliança com o Senhor e trouxe sobre a nação de Israel a vitória, né, aos que o Senhor lidera. Eu vou trazer alguns aqui também, tipo Débora, que é uma mulher de fé, que também foi honrada na aliança com Deus. Nós temos Ruth, nós temos Jefté, nós temos outros, mas nós também temos exemplos de pessoas que fracassaram na Bíblia, por exemplo, Sansão. Acho que Sansão é um dos personagens mais conhecidos por abandonar o Senhor e quebrar a aliança que ele tinha feito ao declarar o segredo da sua força. Mas enfim, acho que o meu tempo já passou até demais, mas vou estar disponível no YouTube. Então eu faço esse chamativo para você aqui nessa noite. Escolhi hoje a quem você vai servir, meu querido. Sirva a Deus com sinceridade, sirva a Deus com fidelidade, com temor no coração, com alegria, com gozo. Olha, eu sei que não é fácil a caminhada, eu nasci no Evangelho, mas eu aprendi realmente o que é significado de ser há algum tempo atrás, e eu tenho aprendido muito com o Senhor, eu tenho aprendido bastante coisa com Deus, e a cada novo dia Deus tem me ensinado o valor das coisas, o valor da oração. O Senhor tem me ensinado o valor da intercessão, o Senhor tem me ensinado o valor da música, Deus tem me ensinado o valor da palavra e o mais importante, Ele tem me ensinado o valor de viver essa palavra. Ele tem me ensinado a depender totalmente da graça dEle, a depender totalmente do favor dEle. E assim, eu me sinto honrado, eu me sinto muito feliz de estar servindo esse Deus. E assim como eu estou com essa felicidade no meu coração, eu lanço esse desafio para vocês. No caso do povo ali, eu acho que até hoje nos nossos dias isso também implica. No caso do povo era uma decisão, né, de vida ou morte, é uma questão de realmente de vida ou morte. Mas nos nossos tempos hoje nós vivemos no tempo da graça, e escolha a quem você vai servir, porque eu falo isso com experiência própria, vale a pena servir a Deus. E se tem alguma coisa afastando você dos caminhos do Senhor, pede a Deus força para deitar esses deuses fora, jogar fora da tenda. Porque quando Josué fala deitar fora os deuses, você pode ter certeza que ele não era bobo. Ele sabia que havia idolatria no meio do povo. Então Josué, ele conclama o povo no Monte Siquém, né? Ele já esteve ali antes para conclamar vitórias, mas já no fase final da sua vida ele conclama o povo para poder estabelecer uma aliança com Deus. E eu quero que você também tenha uma aliança com Deus, uma aliança permanente, uma aliança firme, uma aliança duradoura. E eu gostaria que você permanecesse no caminho da graça, da fé, do amor, porque Deus é tudo e Ele está voltando. Então eu quero ver você no céu comigo, viu, crente? Viu?
Eu gostaria de agradecer aí, galera. Vocês estão mandando aí ultimamente devocionais muito bons. Alguns eu leio, outros eu corro só o olho por causa da preguiça também. Mas eu tenho muito prazer em ouvir vocês falando a palavra de Deus. Eu acho interessante, vocês têm vozes muito bonitas. E eu peço que Deus abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo. Eu peço peço a Deus que abençoe a vida de cada um. E eu peço a você que, assim como eu, venha aprender com o Senhor o valor da oração, o valor de ter uma vida com intimidade com Deus. Eu acho que eu posso resumir esses versículos do 14 ao 25 como intimidade com Deus, né? 3 palavrinhas, né? Intimidade com Deus, porque é tudo isso que nós precisamos. Nós precisamos alimentar essa nossa intimidade com Deus, porque se não fosse Ele, se não fosse a graça dele, nós não estaríamos aqui. E pode ter certeza que uma das melhores coisas uma das melhores decisões que fazemos na vida é servir ao Senhor. E eu peço a Deus que te abençoe tão somente hoje, por quanto para todo sempre. E que você vá dormir todas as noites sabendo que o nosso Redentor, Ele vive e reina. Que a graça e a paz seja com todos os irmãos. E eu tô carequinha, viu, gente? A paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos.